Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos aqui no Estúdio Santa Clara para vivenciarmos juntos mais uma novena de Natal. Esse tempo tão grandioso de expectativa e esperança nos nossos corações. Eu me chamo Ivanice Souza e estou aqui com o nosso querido pároco. Boa noite, Frei Antônio. Boa noite, minhas irmãs, meu irmão. E boa noite a todos vocês que nos acompanham. Também a minha amiga e irmã Rosália. Boa noite, minha amada irmã. Boa noite, Frei. Boa noite, Ivanice. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. E é com muita alegria no nosso coração que nós queremos pedir a você que compartilhe o link com amigos, familiares, para que essa novena possa alcançar a todos, principalmente aquelas famílias que mais necessitam da presença do menino Jesus. Que seja um tempo do novo de Deus, que seja um tempo de expectativa e da graça e da unção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa paróquia, enfim, sobre todo o Brasil. Iniciemos, pois, a novena do ano de 2025, que tem como tema Eis que estou fazendo coisas novas. E vamos iniciar esse momento invocando sobre nós o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a novena de Natal nos faça ver com os olhos novos todas as coisas, e assim nos prepare para receber o menino Deus que vem no Natal. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nesse momento, vamos colocar a palavra de Deus que irá trazer luz para as nossas vidas. É tempo de esperança, pois um menino nos será dado. Ele é Emanuel, Deus conosco. Senhor, eis-nos à espera do teu amor. E assim iniciamos o nosso primeiro encontro, que tem como tema Estou fazendo uma coisa nova, que se encontra em Isaías 43, capítulo 43, versículo 19. Iniciamos a novena de Natal, um tempo de encontro entre irmãos e amigos que partilham a mesma fé e querem experimentar a presença de Deus mais de perto. Vivamos com intensidade esse bonito e encantador tempo do advento de Natal. É um tempo de esperança que nos faz olhar para além das nossas dificuldades e sofrimentos. É tempo de acolher as novidades que Deus tem para nós.
para cada família e para a nossa comunidade. Quando buscamos a Deus, Ele se deixa encontrar e enche nosso coração de coisas novas. É esse um dos grandes sentidos da celebração do Natal. Estou fazendo uma coisa nova. Deus se revela e se dá a conhecer na história, em meio aos acontecimentos. Ele é fonte das grandes transformações. Com Deus, o novo sempre vem. Tudo é reforçado com o modo como o profeta Isaías alimenta a esperança do povo que estava no exílio. Isaías recorda que Deus vem ao encontro do seu povo com uma grande novidade. O fim do cativeiro se aproxima e o povo será libertado da situação de abandono, de opressão e poderá voltar à terra prometida. Algo grandioso estava acontecendo, mas poucos percebiam que o novo estava vindo. Vamos com fé ouvir o que o Senhor nos fala. Estou fazendo uma coisa nova. A leitura se encontra em Isaías 43, de 18 a 21. Leitura do livro do profeta Isaías. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordei mais as coisas antigas. Porque eis que eu vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Os animais selvagens me darão glória, os chacais e as avestruzes, pois eu terei feito jorrar água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede do meu povo, meu eleito. O povo que formei para mim contará meus feitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditação da Palavra de Deus. O povo deveria guardar quais lembranças? Segundo a tradição bíblica, até mesmo o próprio Cristo, Deus nos faz um convite, que as lembranças que devem ser guardadas são aquelas lembranças que são geradoras de vida, aquelas lembranças da história do povo, por onde você passa. Porque muitas vezes nós temos o costume de querer guardar aquilo que mais nos machuca. Ao contrário, Deus quer que a gente guarde aquilo que faz sentido e dá sentido à nossa vida. Não guardar aquilo que é dor, porque nós já passamos por ela, mas que mesmo na dor, nós também experimentamos a presença de Deus entre nós. Então a única coisa que Ele quer é que nós guardemos de fato aquilo que foi gerador de vida. Uma lembrança perfeita de um familiar, de um acontecimento que marcou a nossa história e também marcou a história de tantas pessoas. Então é isso que Deus quer, que nós guardemos. Muito bom, viu? Essa colocação. Em que consiste a novidade realizada por Ele, o Senhor? Como nós acabamos de ver, Isaías relata uma coisa extraordinária. Era o tempo que o povo vivia no cativeiro. Cativeiro, terra de opressão, terra de sofrimento, terra sem liberdade. Mas também Deus fala de um deserto, que é exatamente neste deserto onde Ele vai criar um caminho. Porque para muitos deserto é terra de quê? De dor, de sofrimento, de um clima inóspito, onde nada nasce. Para Deus é o contrário. O deserto é o local por excelência do encontro com Deus. Por isso que mesmo no deserto, o local por excelência do encontro com Ele, Deus vai conduzindo o seu povo. Então é por isso que consiste esta novidade. Não olhar o deserto como o fim de tudo, mas olhar o deserto como o começo de tudo, porque é um encontro com Deus. Muito bom. O que Deus espera de seu povo? Quando nós olhamos para Deus, e esse Deus conosco é tão maravilhoso, o que é que Ele espera de nós? Que nós sejamos aquilo que nós já somos, seus filhos. Mas ser estes filhos e filhas, em casa, no trabalho,
na comunidade, onde quer que seja. Porque a partir do momento que eu me decido a viver como filho de Deus, eu estou realizando aqui agora também esse reino de Deus. Então é isso que Ele quer. Deus não vai colocar fardos pesados em nossas costas. A única coisa que Ele quer é, como o próprio Cristo fala, né? Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Ele não coloca fardos. A única coisa que Ele quer é que nós assumamos aquilo que nós já somos, seus filhos. E viver essa filiação divina onde quer que estejamos. Somente isso que Ele quer. Porque viver essa filiação é também viver a felicidade já no aqui e no agora. Certo. E por último aqui, o que Deus espera de nós neste Natal? Natal, celebramos o nascimento do Senhor. Mas quando nós estamos aqui nessa mesa, nós estamos olhando aqui para um presépio. Uma figura, né, de Maria, José e Jesus na manjedoura. O que Ele quer aqui nesse Natal é que nós tenhamos essa mesma espiritualidade. A espiritualidade de quem acolhe, a espiritualidade de quem ama, a espiritualidade de quem confia. Uma das coisas que me chama a atenção no Natal, simbolizado pelo presépio, né, que foi criado por São Francisco, é a espiritualidade da manjedoura. A manjedoura naquele tempo era um ambiente, o espaço, onde era colocado para alimentar os animais. Exatamente nesse coxo onde Maria Santíssima, a beleza da mulher, né? A beleza da mãe, a doçura do amor. Maria faz de um curral o quarto mais perfumado do mundo. Um quarto que era tão inóspito, ela faz o lugar por excelência. E a manjedoura é o símbolo, porque é nessa manjedoura, onde ela faz este berço, né? Se assim podemos dizer, para colocar o menino Deus, o próprio Deus, é essa manjedoura que vai nos alimentar. É o próprio Deus que nos alimenta agora, com a sua presença, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu acolhimento, com o seu perdão. Então, o que Deus espera no Natal de cada um de nós? Que nós sejamos tudo isso: acolhimento, perdão, amor, amizade. E alguém pode até perguntar, mas o que é o Natal? Tipo, tem duas pessoas que são inimigas, que são adversárias, mas a partir do momento que elas quebram essa inimizade, se perdoam, se desculpam, fazem as pazes, isto é Natal. Então o que Deus quer é que nós vivamos esse verdadeiro Natal. Exatamente, Frei e queridos telespectadores. Esses dias eu refletia, porque tem pessoas que dizem assim, nossa, está chegando um período muito difícil de ser vivido, né? Que é o tempo do Natal. E assim, quando você perde um familiar, esse é um período muito desafiador para você viver. Mas, fazendo uma terapia, uma colega me fez refletir. Mas por quê? Se é o tempo onde o menino Jesus nasce. Se é o tempo da gente contemplar a graça de Deus, do novo, dessa expectativa, dessa espera, de tudo ser renovado, de tudo ser transformado. É isso que a nossa fé nos ensina e é isso que a gente tem que acreditar. E aqui, como diz, o que Deus espera de nós nesse Natal? Deus espera de nós esse coração renovado, né? Que a cada ano a gente vivencie esse período de advento, entre família, entre comunidade, e que a cada ano a gente saiba colocar o nosso olhar nesse novo de Deus, essa verdade que é a vinda do menino Jesus, o nascimento de Jesus, aquele que deu luz àquilo que estava escuro, aquele que deu luz a inúmeras realidades que hoje a sociedade, né? Quando a gente abre os olhos, quando a gente percebe e reconhece esse verdadeiro nascimento de Jesus. É dar luz àquilo que está escuro. É entender que é o centro da nossa fé. É o nascimento de Jesus. Então, eu acho que é isso, é por aí, é o que Deus espera que nós, enquanto comunidade, enquanto cristãos, a nossa postura de cristãos nesse tempo, nesse período de Natal. E para aprofundar a palavra de Deus, aqui nós dizemos que à medida que o povo se afastou de Deus e da sua palavra,
corrompeu os costumes, cedeu às práticas injustas e um modo de viver a uma fé desligada da vida. A consequência de tudo isso foi o exílio. Foi o exílio na Babilônia. Mas Deus não abandona o seu povo. Por amor, ele vai ao encontro do seu povo para devolver a liberdade aos seus filhos e filhas. Com Deus, o novo sempre vem e vem para libertar, para resgatar a dignidade, a esperança e devolver a alegria de viver. A ação de Deus acontece na história por meio daqueles e daquelas que lhes permanecem fiel e trabalham pela libertação. Celebrar o Natal é buscar compreender a novidade de Deus em meio aos acontecimentos. Bem isso que a gente acabou de refletir, né, Frei? Isso. Formei um povo para proclamar o meu amor. Isaías ajuda o povo a perceber a novidade de Deus, que muitos não enxergavam. Às vezes, a dureza da vida, as decepções sofridas, nos roubam a esperança e nos tiram o brilho dos olhos. Nos impedem de perceber que Deus caminha ao nosso lado e nunca nos abandona. Deus também sempre suscita pessoas capazes de ver mais longe, capazes de animar os desanimados e de sustentar a esperança em meio às adversidades. O Natal não é apenas nos apresenta a novidade de Deus. O Natal nos converte em pessoas de esperança, em profetas e profetisas que anunciam a novidade de Deus no dia a dia da nossa história. Formei um povo para proclamar o meu amor. A exemplo de Isaías, temos a missão de ajudar as pessoas de nossa família, de nossa comunidade, de nossa vizinhança e perceber a presença e a ação de Deus em nosso meio. Temos a missão de proclamar que o novo sempre vem e vem para nos sustentar, nos animar, para resgatar a nossa fé e nos devolver a esperança. Se Deus abre um caminho em meio ao deserto, faz brotar rios em terra seca. Ele é capaz de mudar a nossa sorte, de transformar a nossa realidade, de nos devolver a paz e a dignidade. Por isso, nossa novena nos aponta o novo, que sempre vem ao nosso encontro. O novo sempre vem ao nosso encontro. A novena do Natal nos aproxima de Deus, nos envolve em seu amor. Ela nos ajuda a perceber que somos o povo que Deus escolheu e formou para proclamar o seu louvor, o seu amor. São 9 dias que vão nos conduzindo num ritmo crescente para a acolhida do amor de Deus em nossa vida familiar e na vida de toda a comunidade. A novena nos abre os olhos para que possamos contemplar a novidade de Deus que vem ao nosso encontro e assim nos enche de esperança e nos faz anunciadores da boa nova da paz, da justiça e da fraternidade que Deus sonha para todos. O novo sempre vem ao nosso encontro. Então nós devemos rezar por um Natal da novidade de Deus. Senhor, não deixeis que nossos sofrimentos e decepções roubem a nossa esperança. Venha ao nosso encontro nesse Natal. Vem, Senhor Jesus, vem. Senhor, que a exemplo de Isaías, saibamos animar os desanimados, confortar os feridos e anunciar sempre a tua novidade em nosso meio. Vem, Senhor Jesus, vem. Senhor, que nossa novena seja uma grande bênção para as nossas famílias e comunidades e nos aponte a tua novidade em nossa vida. Vem, Senhor Jesus, vem.
Podemos fazer preces espontâneas nesse momento. Queremos pedir que, de fato, cada família que nos acompanha nesse momento, através do Sistema Renovar em Cristo, possa assim ser agraciada por esse novo de Deus, por essa expectativa de Deus que vai nascer em nossos corações. Que nós possamos acolher esse menino Jesus nas nossas casas, na nossa família, trazendo assim um equilíbrio emocional, trazendo assim uma alegria na nossa alma. Nós que estamos vivenciando tempos tão difíceis, mas que esse novo de Deus ressurja, nos dando a paz e a esperança. Amém. 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 Se vocês quiserem fazer mais alguma prece. E que o menino Jesus, ele renasça sempre nos corações das mães, aflitas, desanimadas, aquelas que estão sem esperança, como falou bem a nossa irmã Vanvan, aquelas que perderam seus entes queridos, principalmente os seus filhos, nesse tempo de Natal, que o menino Jesus venha renascer de fato no coração de todas essas mães. Amém. Amém. Peçamos também a Deus que nesse Natal, que nossas famílias seja sempre o espaço do acolhimento, da amizade, da partilha, onde todas possam se sentir acolhidos, amados, respeitados e valorizados. Rezemos ao Senhor. Amém. E nessa unidade, nessa comunhão, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Comprometer-se com a palavra de Deus. Durante a novena, nós sugerimos que cada um de você, querido internauta, querido irmão que nos acompanha, que vai acompanhar conosco a novena de 2025, que tem como tema Natal, eis que estou fazendo coisas novas. Sugerimos que em sua casa você traga um símbolo natalino, lembrando dessa novidade de Deus. Aqui o nosso diretor teve o cuidado de colocar aqui, para nos lembrar, uma velinha que nos traz, nos inspira a luz, a luminosidade, a presença de Deus. Colocou aqui a manjedoura, que você também possa fazer esse cantinho na sua casa, um cantinho especial, onde você pode colocar um santo da sua devoção, ou até mesmo um presépio, enfim, aquilo que estiver ao seu alcance. Acenda uma vela, coloque a palavra para iluminar e celebre conosco essa novena de Natal. Estamos iniciando hoje com o primeiro dia, com o tema O Novo Sempre Vem. Estou fazendo uma coisa nova. E já finalizamos, porque é um período para você rezar. Chame sua família, chame seu esposo, seus filhos. E no seu coração sinta esse desejo de rezar conosco, enquanto família, para que a gente possa alcançar as graças do Senhor. Eu deixo até uma dica: faça um propósito de rezar essa novena na presença de Deus com a sua família, que nós experienciaremos o novo de Deus. Vamos experimentar o novo de Deus através dessa novena de Natal. E aí nós já vamos aqui para a oração final. Nós te agradecemos, Deus de amor, pela companhia nesse encontro de novena. Que neste Natal, mais do que tudo, sejamos amor. Senhor,
Nosso coração se tornou hoje o teu presépio. Que tua bênção de paz desça sobre cada pessoa aqui presente. Que tua presença de Pai e Filho e Espírito Santo venha sobre nós e nos preencha com a tua graça e nos fortaleça na fé, na esperança e no amor. Amém. E agora, como nós temos a graça de termos no nosso meio o nosso pároco, nosso querido Frei Antônio, eu queria lhe pedir, Frei, que o Senhor desse uma bênção toda especial para nós que aqui estamos e para cada família que nos acompanha nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santa, Mãe de Deus, e de São José, seu Pai adotivo, desça sobre nós, sobre a nossa família, que é o nosso bem maior, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, querido irmão, querido internauta que nos acompanha pelo Sistema Renovar em Cristo. Essa foi a nosso primeiro dia da novena de Natal. Eis que estou fazendo coisas novas. E eu queria pedir a você que tem o interesse de nos ajudar. Nós estamos aqui precisando do seu apoio. A chave Pix é o e-mail pix@renovaremcristo.com. Ou você também pode nos ajudar com as suas orações, pode nos ajudar compartilhando o link dessa novena para que alcancemos mais vidas. E é isso aí, fica com a gente, um forte abraço no seu coração e até amanhã, se o nosso Deus nos permitir. Amém, assim seja. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, por abrir-nos por vossa graça a porta da salvação. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre.